Bem, pessoal, então, continuar aqui, tá? Vamos falar agora usando o Python como uma calculadora avançada. Então, vamos falar um pouquinho sobre as expressões aritméticas, tá, pessoal? Uma expressão aritmética é aquela cujos operadores são do tipo aritmético e cujos operandos são constantes e ou variáveis numéricas. Os operadores aritméticos são mostrados na tabela 1, tá? Então, no Python, nós temos os seguintes operadores: soma, que é o mais, subtração, que é o menos, multiplicação, que é o asterisco, quociente, que é a barra, e a potência, tá? Que é a asteriscos duplos. Tá? Tem outros operadores mais avançados, mas eu só estou dando os primeiros aqui. Isso é um curso inicial, tá? Depois, mais para frente, a gente pode até revisitar os operadores e ver todos os operadores que o Python tem. Mas eu só quero esses aqui primeiros, tá? Vou apagar aqui Scilab, tá? Eu vou colocar Python aqui. Esse texto aqui veio errado. Dada uma expressão matemática, ela deve ser escrita em uma forma linear no Python, né? Mas ao converter a notação matemática para o código, tem que respeitar a ordem usual de precedência das operações aritméticas, tá? Então, a tabela de prioridade das operações. Então, quando o Python, né, ou alguma calculadora for resolver uma expressão, né, quando você coloca uma expressão numa calculadora avançada aí, né, qual que é a ordem das contas que ela faz? Então, no Python, a primeira coisa ele vai resolver os parênteses, né, o que tiver dentro de parênteses ele vai tentar resolver primeiro. Depois ele vai avaliar as funções que estão no tua expressão, a potenciação, multiplicação e quociente, tá? Eles têm o mesmo precedência, então o que tiver mais à esquerda vai ser avaliado primeiro. E por último, a soma e subtração também, da esquerda para a direita, o que tiver primeiro, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né? Onde as variáveis têm os valores A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 1 e D igual a 7. Então, nós vamos fazer algumas expressões e vamos definir essas variáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir essas variáveis. Então, eu posso definir as variáveis fazendo de uma por uma, né? A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 1, D igual a 7. Tá? Opa, tem que colocar o sinal de igual. Aqui eu estou criando essas variáveis, vou executar. Quando eu executei, criei as variáveis. Beleza? Outra forma que você pode fazer, né, que eu já mostrei para vocês, você pode escrever também assim, ó, A, B, C, D recebe 2,4, menos 1,7. Tá? Esse de cima e esse de baixo são equivalentes. Tá? Então eu estou com as variáveis, né? Pode ver se eu plotar o A aqui, executar A, tá lá vala 2, B, né? Minhas variáveis estão definidas, C e D. Todas as variáveis estão definidas. Se eu passar o mouse em cima aqui do D, né? Selecionado, olha, já me mostra ali que o valor de D é 7. Bem, vamos avaliar a seguinte expressão: A mais B dividido por C. Tá? Como é que a gente vai escrever essa expressão no Python? Bem, vai ser assim, ó, A mais B quociente C. Tá? Então vai ficar A mais B coeficiente C. Agora isso aqui tem um problema, né? Aqui tem um errinho aqui, deixa eu consertar. Eu acho que não é essa expressão aqui, ó, aqui está errado. Tá? Aqui eu estou avaliando outra expressão. Essa aqui é assim simplesmente. A mais B dividido por C. Né? Porque ele vai avaliar a soma, vai avaliar primeiro essa divisão, então ele vai fazer o quociente e depois ele vai somar com o A aqui. Né? Se eu executar esse A mais B sobre C, vai dar menos 1. Então deixa eu já corrigir aqui a apostila, aproveitar 1.0. Tá bom? Vamos avaliar agora a expressão, né, e salvar o resultado em uma variável. Então, para avaliar essa expressão A mais B sobre C, eu escrevi assim, ó, A mais B sobre C. Ele calculou primeiro a divisão pela ordem de precedência
e depois fez a soma com A. Tá joia? Então, observar a ordem de precedência dos operadores. Se eu escrevesse agora A mais B sobre C dessa forma aqui, como estava ali na apostila, né? Essa aqui é uma outra expressão, tá, pessoal? Essa expressão seria, por exemplo, eu vou até criar uma nova expressão aqui. Eu vou fazer isso depois, esquece isso aqui por enquanto. Vamos falar dessa ordem aqui, depois eu faço outras expressões mais interessantes. Né? Então, ele vai calcular essa expressão, A mais B dividido por C, dá menos 1. Podemos avaliar a expressão e salvar o resultado numa nova variável, tá? Então, eu vou fazer T recebe A mais B sobre C, tá bom? Então, vou criar aqui T igual A mais B sobre C. Então, como é que ele vai fazer a conta? Ele vai fazer primeiro a divisão, depois a soma disso aqui tudo, e depois vai fazer a atribuição para a variável T. No final, você vai ter que T vai ter esse valor menos 1. Então, executei. Posso até ver o valor de T aqui agora, né? É o valor da expressão, menos 1. Né? Então, ele está fazendo a conta mesmo. Aqui também está errado. Tem que consertar. Né? Para atribuir o valor aqui, tira o parênteses. O parênteses estava todo errado. E T é menos 1 aqui nessa conta. Consertei já a apostila. Né? Bom que a gente já vai ajeitando. Bem, vamos fazer outras expressões aqui, pessoal. Então, ó, essa expressão x recebe A mais B sobre C mais D. Vamos fazer essa expressão. Então, ela ficaria x igual a mais B dividido por C mais D. Ok? Então, essa seria a primeira expressão. Já executei aqui. Né? Se eu plotar o valor de x, deixa eu dar o print x aqui. Tá dando 6, né? Aqui tá errado também, vou consertar. Todos esses valores aqui devem estar todos errados. Deixa eu ver se eu inicializei as variáveis corretamente aqui. 2, 4, menos 1 e 7. Tá certo. Bem, então tenho esse valor. Vamos fazer agora essa expressão aqui, ó. Y igual A mais B dividido por C mais D. Tá? E agora a gente vai ter que usar o parênteses, tá? Porque vamos tentar escrever essa expressão. Então, eu vou ter y igual A mais B dividido por C mais D. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar cometendo um erro, tá, pessoal? Por quê? Pela ordem de precedência, o Python vai fazer a divisão primeiro, vai fazer esse quociente primeiro. Ele vai fazer essa conta da divisão primeiro, depois ele vai somar o A e depois ele vai somar o D. Não é o que eu quero. Eu quero que ele pega, soma A mais B, soma C com D e depois faça o quociente disso. Então eu tenho que colocar entre parênteses aqui, ó, para ele fazer essa soma e fazer essa soma debaixo da divisão. Agora sim minha expressão está correta, tá? Então eu precisei dos parênteses para delimitar o que está em cima e embaixo da fração ali, do quociente. Beleza? Então tomar esse cuidado aí com o uso dos parênteses quando for necessário. Vou executar, calculei o y. Deixa eu dar o print aqui no y para saber o valor, tá? Posso fazer assim, 0,83. Já vou colocar o valor aqui. Beleza. E a última expressão, ó. Vamos fazer mais uma expressão ali. Quero calcular z, que recebe A mais B dividido por CD. Então, eu vou fazer z igual a mais B. E agora eu quero pegar B e dividir por C mais D. Então, o C mais D eu tenho que colocar entre parênteses, ó, porque eu quero que faça, pegue o B e divida por essa soma. Se eu não usar esse parênteses, eu vou dividir B com C primeiro. Não é o que eu quero. Eu quero primeiro somar C com D aqui, ó. Então, essa é a minha expressão.
Tá? Então ele vai fazer esse parênteses primeiro, aí ele vai fazer esse quociente e por último ele vai somar o A, que é a ordem da expressão que eu quero. Deixa eu colocar para printar o valor. Print Z, né? 2,5. Então, coloquei meus valores aqui já na apostila, tá? Então aqui uma dica, tá? É importante verificar o balanceamento dos parênteses, ou seja, o número de parênteses que abre, né, tem que ser igual ao número de parênteses que fecha, né? Então você tomar sempre cuidado, ó, abriu 2, fechou 2, né? Abriu 1, fechou 1, tá? Então, quando você tiver umas expressões maiores, ficar de olho aí para você abrir e fechar os parênteses de forma correta, tá? Só uma dica aí. Então pode fazer aí várias expressões, né? Usando soma, subtração, divisão, multiplicação. Fique à vontade aí, pode escrever vários tipos de expressões, tá? Depois a gente vai fazer mais alguns exemplos desses aí. Bem, continuando aqui, vamos para a parte agora de expressões lógicas. Uma expressão lógica é aquela cujos operadores são lógicos e cujos operandos são relações e ou variáveis do tipo lógico, tá? Uma relação, uma comparação realizada entre valores do mesmo tipo. A natureza da comparação é indicada por um operador relacional. Ver a tabela 3. O resultado de uma relação de uma expressão lógica é verdadeiro ou falso. Tá? Tem alguns casos também que pode ser undefined, mas que é o none, tá? Mas esses casos aí são mais avançados, não vou falar aqui nesse momento. Talvez a gente fale deles depois. Tá? Mas existem algumas expressões que podem gerar esse tipo de coisa. Bem, então nós temos a relação de igual, o operador é igual, igual. Posso checar se dois valores são iguais usando essa fórmula aqui, tá? Então, por exemplo, 10 é igual a 10. Isso aqui é uma expressão, ele está checando o lado esquerdo, se o lado esquerdo é igual ao lado direito aqui da minha expressão lógica. Se eu executar isso aqui, vai dar verdadeiro. Agora, se eu checar 9 é igual a 10, isso aqui tem um valor falso, tá? Então, isso aqui é uma expressão lógica que está checando a igualdade. Temos a relação de diferente, tá? Que o operador é exclamação igual. A é diferente de B. Tudo bem? Então, vamos testar aqui esse operador. Ó. 10 é diferente de 9? Bem, isso é verdade, né? Eles são diferentes os dois lados da equação, tá? 10 é diferente de 10? Isso vai dar falso, tá? Então, é a negação da igualdade, você coloca a exclamação na frente, tá? Então, é o diferente. Lembra do sinal de igual cortadinho, né? Aqui é como se fosse um sinal de igual e uma coisa cortando o sinal de igual. Então, testes são coisas diferentes, tá? Isso também funciona com variáveis. Vamos definir duas variáveis A e B, sendo 1 e 2, né? E agora eu posso testar com variáveis. A é igual a B? Bem, se os valores de A e B forem iguais, isso dá true. Mas, como A é 1 e B é 2, isso está dando falso. Vou colocar os dois iguais aqui. Ó. Agora A e B são iguais. Se eu rodar de novo, vai dar true. Tá? Voltei para A e B igual a 1 e 2. Então, eu posso testar com variáveis. Mesma coisa diferente. A é diferente de B? Tá? Também posso colocar o espaço aqui ou não. Tá? Eu costumo colocar o espaço para ficar mais bonitinho, mais legível. Então, não confunda o sinal de igual de atribuição à variável com o sinal igual, igual, que é a expressão lógica de igualdade, tá, pessoal? Essas duas coisas tem que tomar cuidado. Um sinal de igual e dois sinal de iguais, você representa uma coisa bem diferente na programação aí, pelo menos do Python, né? Cada linguagem de programação tem seus operadores, tá? Isso muda de linguagem para linguagem. A diferente de B, nesse caso A igual a 1 e B igual a 2, né? Vai dar verdadeiro, porque A vale 1 e B vale 2. Tá bom? Então, tá dando true é verdadeiro, false é falso. Posso testar se é menor que, menor ou igual que, o sinal de menor, menor ou igual, o operador, né? Maior e maior ou igual, tá? Então, temos todos essas possibilidades aí. Então, sei lá, vou testar A maior que B.
Mesma coisa que eu perguntar se 1 é maior que 2, né? Nesse caso vai ser falso porque A vale 1. Né? Então, deu falso. A maior ou igual que B também é falso, né? Porque é menor. Né? Agora, se eu testar A é menor que B, vai dar verdadeiro. Tá bom? E assim por diante. Então, posso fazer, checar aí 2 números, tá? Isso também a gente vai ver que pode fazer com texto, né? Para ver se pela ordem alfabética no texto, você pode ver se um texto é maior que outro. Não vou falar disso agora, quero só fazer com números primeiro. Mas depois a gente pode fazer as comparações com textos, né? Vou fazer só um exemplo rápido com texto, ó. Então, 2 textos. Hello é igual a hello? É igual, né? Então, esse aqui retorna verdadeiro. Agora, se eu tirar uma letra aqui, hello igual a hell, já fica falso, tá? Então, esses operadores também funcionam com textos, mas isso fica para depois aí. A igualdade é interessante, maior, menor, nem tanto. Bem, então vamos avaliar algumas expressões lógicas para os valores. C igual a 1, D igual a 3, X igual a 2, Y igual a 3, E igual a 10, tá? Então, novamente, vou inicializar essas variáveis usando esse comando aqui. C igual a 1, D igual a 3, X igual a 2, Y igual a 3 e Z igual a 10. Vou executar, tá? Então, elas já estão carregadas, essas variáveis. E agora podemos aqui checar C maior ou igual a D. Vamos ver, ó. C maior ou igual a D. Né? Veja que eu podia copiar toda essa linha, porque aqui é um comentário. Ó. Copiei todo esse comando. Tá, ó. Isso aqui é comentário, isso aqui vai ser ignorado, que está em verdinho depois da cerquilha. C maior ou igual a D, né? Então C é 1, D é 3. Então isso aqui vai dar falso. Tá? Deu falso. Outro teste aqui, ó, outra expressão. D é igual a C mais X, né? Então, como é que o Python vai trabalhar aqui? Ele vai primeiro fazer essa conta, né, essa expressão, vai somar C com X, né? C vale 1, X vale 2, isso aqui dá 3, e vai checar contra D, que também vale 3. Então, isso aqui vai dar verdadeiro, porque ele vai primeiro fazer a parte da expressão aritmética, né? E depois ele vai fazer a expressão lógica. Primeiro ele vai fazer a soma e a parte aritmética. Então deu true, tá bom? Outro exemplo de outra expressão. X mais Y é menor que Z menos C menos 2, tá? Então, ele vai fazer como aqui essa expressão. Como é que ele vai trabalhar essa expressão? Primeiro ele vai fazer a soma aqui, né? Que os operadores aritméticos têm precedência. Depois ele vai fazer essa expressão aqui da direita. E por último ele vai avaliar o sinal de maior e menor aqui, ó, tá? Então, ó, aqui eu tenho Z igual a 10, C igual a 1, menos 2, menos 3 vai dar 7 aqui do lado direito. E aqui do lado esquerdo eu tenho 2, que é o X, mais 3, que é 5. Então vai ser menor, né? E no caso isso ficou verdadeiro, tá? Então ele calculou X mais Y e calculou Z menos C menos 2, né? Vou até fazer separado, ó. Fazer só o X mais Y, né? Isso aqui me dá 5. E essa outra expressão aqui está me dando 7. Então, 5 menor que 7, verdadeiro, né? Então, ele fez essa expressão, fez essa e comparou as duas. Tá bom? Os seguintes operadores lógicos na tabela 4 permitem a combinação ou negações das relações lógicas. Tá? Então, nós temos alguns operadores. Nós temos o operador de conjunção, que é o E. Tá? Então, eu posso combinar duas expressões lógicas com o operador E. Expressão 1 e expressão 2. No Python, a gente vai usar o E em inglês, que é a palavra AND. A-N-D. Tá? E o AND retorna verdadeiro se expressão 1 e expressão 2 são verdadeiros. Tá? A segunda operação, operador lógico que a gente tem, né, de relação, é a disjunção, também conhecida como operador ou lógico. Então eu tenho expressão 1 ou expressão 2, tá?
Em Python eu vou usar a palavra OR, que é o em inglês. E se a expressão 1 ou a expressão 2 é verdadeiro, tá? Se uma das duas é verdadeiro, o OU vai retornar verdadeiro. E eu tenho o último operador lógico, que vai ser a negação, que é o não, tá? Ele nega uma expressão. No Python eu escrevo o comando not, que é não em inglês, tá? Se a expressão for verdadeira, tá? O not da expressão recebe falso. Então, se eu nego uma expressão verdadeira, ela se torna falso. Se eu nego uma expressão falsa, ela se torna verdadeira. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. 1 é menor que 2, and. Bem, então continuando aqui, ó, pessoal. Vamos ver como é que funciona esse e lógico aqui, tá? Então eu tenho a expressão 1. 1 menor que 2, tá? Essa expressão é verdadeira. E agora eu vou usar o operador AND. E vou perguntar 2 menor que 3 aqui, por exemplo. Então, ó, o que o Python vai fazer? Ele vai executar essa aqui, vai dar true. Vai executar essa aqui, vai dar true. E aí ele vai usar o operador AND com essas duas expressões. Se tanto a da direita evaluar para true e a da esquerda evaluar para true, o AND, né, que é o e lógico, a conjunção, será true também. Então, se eu executar aqui, dá true. Agora eu vou fazer essa aqui ficar falsa. Ó. O que vai acontecer? Essa aqui é verdadeira e essa é falsa. O AND só é true se as duas forem verdadeiras, né? Então, no caso, isso aqui vai dar falso. Beleza? Então, olha que interessante. Vou criar uma variável aqui, x igual a 10. Tá? E aí eu posso checar, ó. X é maior que 5, and x é menor que 20. Essa expressão checa se o x está maior que 5 e se o x está menor que 20 juntos, entendeu? Só dá verdadeira se o valor da variável x estiver entre 6 e 19 aqui, ó. Ou seja, no interior do intervalo 6 e 19 aqui, tá? Então, usando esse AND, eu posso checar se uma variável está num certo intervalo. Então, nesse caso aqui, ó, tá dando verdadeiro, porque 10 é maior que 5 e menor que 20. Se eu colocar aqui x igual a 4, por exemplo, executar essa, né? Agora x vale 4 e testo. Agora meu teste está retornando falso, porque saiu do intervalo aqui que essa expressão é verdadeira. Tá? Então, é bem útil nesse sentido. Eu posso checar se valores estão num certo intervalo. Né? Se eu quiser um intervalo fechado, eu coloco uma hora igual aqui e uma hora igual aqui. Ó. Agora eu estou checando no intervalo fechado de 5 a 20. Essa expressão checa se a variável x está no intervalo entre 5 e 20. Né? Se eu colocar 5 aqui, executar, né? X vale 5 e testo x, está dando true. Se x é 6, também dá true. Né? Agora, se x é 21, está fora do intervalo, começou a dar false. Né? Então, o AND retorna verdadeiro se o lado direito é verdadeiro e o lado esquerdo é verdadeiro. Então, eu combino expressões, né? E checo se todas as expressões que eu combinei com AND estão verdadeiras. Eu posso checar mais do que duas expressões. Eu posso checar mais uma aqui, ó. AND, né? Sei lá. AND 2 maior que 1 aqui também. Então, 3 expressões, tá? Todas têm que ser verdadeiras para isso aqui dar verdadeiro. Então, ó, se colocar x igual a 20, aí vai dar true, porque as 3 estão verdadeiras agora. Tá? Então, você pode combinar vários ANDs assim e checar várias coisas de uma vez. Né? Outra coisa também que você pode usar a palavra true e false, tá? True and true. Então, ó, verdadeiro e verdadeiro. Isso dá verdadeiro. Verdadeiro and false. Isso dá false. False and false. Também dá false, tá? Então, outra forma também de você testar aí a tabela da verdade do operador conjunção.
Bem, vamos usar agora o operador de junção, que é o OR, tá? OR, tá? É verdadeiro se uma das duas expressões é verdadeira, tá? Então, olha lá, vamos fazer um exemplo aqui. X é 1 maior que 2, or 3 menor que 1. Então, ó, essa expressão da esquerda é verdadeira e essa é falsa. Só quando eu pergunto ou, pode ser essa verdadeira ou essa. Então, ele vai me retornar verdadeiro. Tá bom? Então, lá, vamos definir uma variável x igual a 0, tá? E vou perguntar x menor que 0 ou or x maior que 1. Tudo bem? Então, se x for menor que 0 ou maior que 1, isso aqui dá verdadeiro. Tá? Então, estou checando também um intervalo para valores de x menores que 0 ou maiores que 1. Nesse caso, como x é igual a 0, exatamente igual, isso aqui vai dar falso, né? Que as duas estão falsas. Ó, x não é x é igual a 0, não é menor que 0, e x também não é maior que 1, que é 0. Agora, se eu coloco x tipo valendo 2, né? Essa aqui se tornou verdadeira e essa é falsa. Então, uma delas é verdadeira, está dando verdadeiro isso aqui. Tá bom? E o not tem o efeito de negação. Então, se eu tenho 1 maior que 2, isso aqui é true, não é? Mas aí eu posso colocar um not na frente aqui e ele vai negar o que tiver na frente dele. Então, se isso aqui era false, vai virar true. Tá? Ele inverte o valor. E eu posso combinar tudo. Ó. Not 1 maior que 2 or not 2 maior que 1. Tá? Começar a fazer coisas assim. Então, ele está fazendo o not dessa e o not dessa aqui. Ó. Tá joia? Isso aqui também você pode combinar com parênteses dessa forma. Ele vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro, né? Isso aqui vai dar true ou false, isso aqui vai dar true ou false, e depois ele vai fazer o or, e combinando as duas. Você pode fazer várias brincadeiras aí com os operadores lógicos, tá? A gente vai ver mais exemplos disso. Então, nossos 3 operadores. Da mesma forma que os operadores aritméticos apresentam uma ordem, né? Na hora da avaliação, os operadores lógicos também têm a seguinte ordem. Então, ele faz primeiro parênteses, relacional, ou seja, maior. Primeiro ele vai resolver o parênteses, né, numa expressão. Depois ele faz o relacional, que é o maior, menor, igual, diferente, né? Terceiro vai ser a negação, aí ele vai resolver os nots. O quarto vai ser a conjunção, ou seja, ele vai resolver primeiro o e. E o quinto vai ser a disjunção. O or vai ser a última coisa que ele vai resolver, tá bom? Então vamos fazer algumas expressões lógicas, tá? Para a gente ver como funciona isso. Vou colocar essas variáveis com esses valores, tá? C igual a 1, D igual a 3, X igual a 2, Y igual a 3 e Z igual a 10. Por que ele não gostou aqui? Eu acho que tem um caractere escondido ali na hora que eu copiei e colei. Deixa eu apagar tudo aqui e colocar espaço de novo. Pronto, agora foi. Então, eu criei aqui os valores das variáveis, né? Então, queremos testar essa seguinte expressão aqui, ó. D maior que C e x mais y mais 5 igual a z. Então, eu tenho duas expressões aqui relacionais, né? Combinadas com o operador de conjunção, que é o e. Beleza? Vamos implementar isso no Python. Como é que eu vou fazer esse código aqui no Python, se eu quiser essa expressão? Então, D maior que C. Tá aqui, ó, D maior que C. O E eu vou trocar por AND, né? AND. X mais Y mais 5 igual a Z. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro ele vai fazer essa soma aqui. Isso aqui vai dar um número. Aí ele vai comparar esse número com Z.
E vai dar um verdadeiro ou falso aqui nesse sinal de igualdade. Essa expressão vai ser calculada. Do lado de cá também, ele vai checar se D maior que C, né? Então, vamos ver aqui, ó. D maior que C, né? 3 maior que 1, isso aqui vai dar verdadeiro. E aqui do lado direito, 2 mais 3 mais 5, que vai dar 10, é igual a 10. Então, esse lado vai ser verdadeiro, esse lado vai ser verdadeiro. Logo, quando eu fizer o AND, verdadeiro, verdadeiro, o AND também dá verdadeiro. Então, tudo isso aqui deve dar verdadeiro. Ó, deu verdadeiro, deu true. Tá bom? Então, é assim que eu fiz essa expressão aqui, ó, usando esse código aqui. Outra expressão. Quero checar x igual, né? D menos 2, né? Quer checar se esses dois valores são iguais. Ou C mais Y é diferente de Z, né? Exclamação igual e o sinal de igual é o operador de diferente. Então, em Python, para mim checar essa expressão, né? Vamos olhar essa primeira expressão aqui, ó. X é igual a D menos 2. Tá, eu só não estou podendo copiar direto porque tem uns caracteres escondidos ali no meu texto. X é igual a D menos 2. Isso é falso, tá? A gente já sabe que x não é igual a D menos 2. Por quê? Porque x vale 2, D vale 3, menos 2 vai dar 1, né? Então isso aqui é falso. Aí eu vou ter o OU, que eu vou trocar pelo OR, tá? C mais E é diferente, C mais Y é diferente de Z. C mais Y é diferente de Z. Ou C mais Y é diferente de Z. Tá? Então é essa expressão que eu estou testando. Estou fazendo essa, testando se x é igual a D menos 2. E depois eu vou fazer essa aqui. C mais Y é diferente de Z? C é 1, mais Y, que é 3, dá 4. É diferente de Z, que é 10? É diferente. Então, esse lado da direita vai dar verdadeiro. Falso, or, verdadeiro, dá erro, né? O que é que deu erro aqui? Na hora que eu copiei e colei os caracteres, está dando problema. Vamos arrumar aqui, peraí. Acho que está vindo os caracteres escondidos, eu vou ter que digitar tudo. Né? Vai dar true. Então, x igual a D menos 2, ou C mais Y é diferente de Z. Aqui deu verdadeiro, né? Essa expressão é verdadeira. Posso até calcular só essa expressão aqui, só esse lado, para ver que dá verdadeiro, né? Essa aqui deu falso, a gente já viu. Falso com ou verdadeiro dá verdadeiro. Lembra, claro, que o OR, né? O ou, o OR, é verdadeiro se qualquer um dos dois lados forem verdadeiros. Vamos fazer a outra expressão aqui, ó. D mais x é maior que 2 e não D igual a y. Então, vamos escrever. D mais x é maior ou igual a 2 e, que é o AND, né? E aí eu vou ter que usar a negação, not, abre parênteses, D igual a y. Então eu vou checar essa expressão, D igual a y, né? Se D for igual a y é verdadeiro, eu vou colocar um not, vai inverter, né? D igual a y, 3 é igual a 3, verdadeiro. Só que com o not vai dar falso. Bem, se esse lado aqui é falso, nem interessa o que acontece com esse aqui, porque daí o AND já vai dar falso. Para o AND dar verdadeiro, precisa dos dois darem verdadeiros. Então essa expressão completa vai dar falsa. Tá bom? Vamos ver só essa expressão da esquerda, o que ela dá para a gente. D mais x maior ou igual a 2. Ó, essa está dando verdadeira. A do lado direito está dando falso. Então, eu estou verdadeiro, AND falso, dá falso. Tá joia? Só o D mais Y, sem o not, ó, dá true. Quando eu nego ela com o not na frente, ela dá falso. Beleza? Então, se a gente combinar os operadores lógicos com os operadores aritméticos, nós vamos ter a seguinte tabela de operações matemáticas. De prioridades, ele vai primeiro resolver o parênteses, depois funções,
depois potência, depois produto consciente, depois soma e subtração, os relacionais, maior, menor, maior que, diferente de, igual que, depois o not, depois o and, que é a conjunção, e por último a disjunção, que é o or, ou. Tá bom? Então essa é a ordem final das operações, tá? De expressões lógicas e matemáticas combinadas. Então aqui vamos avaliar algumas expressões, tá? De novo, né? Umas expressões mais complicadas aqui, com esses valores. Ele quer A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Então, A igual a B, C igual a 1, 2, 3. Vamos avaliar essas expressões. Primeiro exemplo, eu quero avaliar essa expressão. Menos A mais 5 elevado ao quadrado é maior que B mais 6 vezes C. Ou 4 vezes C é igual a 15. Tá? Toda vez que tiver o acento circunflexo aqui elevado ao quadrado, tá? Você tem que, no Python, tem que colocar 2 asteriscos. Beleza? Inclusive aqui eu vou ter que colocar aqui, ó, 2 asteriscos aqui que está com um problema. Então vamos lá, vamos escrever essa primeira parte da expressão aqui, ó. A primeira expressão, A mais 5 elevado ao quadrado, tá? O elevado ao quadrado é 2 asterísticos, é maior que B mais 6 vezes C. Tá? Então isso aqui vai fazer essa conta, né? Ele vai resolver o lado esquerdo, vai resolver o lado direito, e aí vai comparar se é maior ou se é maior ou não, né? Aí vai dar verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, já foi até resolvido, ele está falando que esse lado esquerdo aqui é falso. Ó. Vou até testar só assim para ver o que ele já está respondendo, né? Então, de fato, essa expressão da esquerda já está dando falso, né? Você vê aqui a resolução dela, está dando falso. E agora eu vou colocar o OR aqui, né? O OU, esse OU aqui é o OR, e vou testar se 4 vezes C é igual a 15. 4 vezes C é igual a 15? Então, eu estou fazendo essa pergunta, né? No caso aqui, isso também é falso. Falso ou falso vai dar falso. Então, os dois lados do OR, isso aqui é falso e isso aqui é falso. Se os dois são falsos, o operador de disjunção, né, que é o OR, está dando falso. Continuando, próximo exemplo aqui está a resposta, né? Deixa eu até copiar a resposta para cá. A outra expressão aqui que eu quero testar. A mais B dividido por C menor ou igual que B elevado a C menos A. E, lógico, aqui está o E. A vezes B mais C maior que 5. Então, duas expressões, a da esquerda e a da direita, e estou combinando com o operador lógico E, ou seja, o AND. Então, vamos escrever essa expressão aqui no Python. A mais B dividido por C é menor ou igual que B elevado a C menos A, tá? Aí eu vou estar nesse E lógico aqui, AND, e vou colocar outra expressão, A vezes B mais C maior que 5. A vezes que multiplica B mais C é maior ou igual que 5. Tá? Isso aqui só dá verdadeiro com esse AND aqui se o lado esquerdo for verdadeiro e o lado direito for inverdadeiro. Vamos executar e deu verdadeiro. Quer dizer que isso aqui é verdade, ou seja, isso aqui é menor ou igual a isso aqui e isso aqui é menor ou igual a 5. Tá? Então esses dois operadores aqui, essas duas expressões foram verdadeiras. O AND deu verdadeiro porque as duas eram verdadeiras. A gente vê aqui a avaliação, né? A da esquerda é verdadeira, a da direita é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, deu verdadeiro. Outra expressão aqui. Não C mais A dividido por 2 é diferente de B menos A. Então, vamos escrever, ó, not C mais A dividido por 2, diferente, né? Diferente é o sinal de igual com exclamação, vou colocar até com espaço aqui, B menos A, tá? Vamos ver por partes essa expressão. Ó. Primeiro vamos tirar esse not daqui, ó. Só vamos fazer essa expressão aqui. Ó.
ele vai fazer essa conta da esquerda e essa conta da direita, né? Deu true. Então esses dois, esse valor da esquerda e esse valor da direita são diferentes. Aí eu venho aqui e coloco o not, ó. Vai inverter o valor, porque o not, né, vai fazer a negação. Na verdade, eu estou checando se isso aqui agora é igual a isso, com esse not. Então deu falso, né? Essa da esquerda aqui está dando falso, né? Tá vendo? Ó, evolui para falso aqui, o que a gente já viu. AND, que é esse é lógico. Vamos agora colocar da direita aqui, ó. Né? B mais C elevado a B mais 1 é menor que menos B mais C dividido por 4. Então, B mais C elevado a B mais 1, tá? É menor que menos B mais C dividido por 4. Tá joia? E vai dar falso também, né? Porque se você for fazer a conta, vai dar 29 é menor do que menos 1,25 aqui, ó. Né? Então, fez a conta, ele já faz aqui e faz rapidinho, não precisa nem pensar, né? A gente pode usar o Python para calcular essas expressões numéricas e algébricas, né? Veja aí que fazer essas contas na mão é um pouco enfadonho, né? E demorado. Então, você usar o Python para calcular expressões lógicas é muito interessante, até expressões matemáticas, né? Você fazer somas, multiplicações e tal. Então, podemos usar aí essas expressões lógicas. Então, terminamos por aqui, pessoal, esse vídeo. Um abração aí.